Alô, galera lotequeira, beleza? Aqui quem fala é o Show da Loteca. Tô aqui para passar os meus palpites aí pra galera, beleza? Um abração para todos que são inscritos no meu canal, para todos que comentam, né? Eu poderia aqui pedir o seu like ou, se possível, aí, se você não gostou, dá o seu dislike, mas vai de você aí, beleza? Se gostar do vídeo, sim ou não. Um abração aí para todo mundo do Loteca Bolão Show, do grupo onde eu participo, e também do grupo Loteca LM, beleza? Deixar aqui os meus palpites. Dessa vez eu não fiz análise sobre os confrontos, né? Mas eu peguei assim uma análise dos 5 últimos jogos que teve entre as equipes, os mais recentes possíveis, né? Até para que a gente venha ter um palpite mais dentro daquilo que possa acontecer no jogo, tá? No jogo 842, 43, quer dizer, muitos jogos saíram fora da casinha, né? Como diz meu amigo Paulo Lima. Muitos jogos ali deram muito empate, 8 empates no total aí, acumulando o prêmio aí a R$1 milhão, tá? E vamos aí para esses palpites aí. Eu creio que dessa vez dá para pegar esses 14 pontos, tem muito clássico, mas se você analisar bem, dá para tirar um bom palpite aí, beleza? Vamos lá? São Paulo e Palmeiras, né? Esse jogo será no Pacaembu, né? Se fosse no Morumbi o São Paulo leva grande vantagem contra o Palmeiras. Só que no Pacaembu não, é um campo neutro e o Palmeiras joga bem no Pacaembu. Nos últimos 5 jogos entre São Paulo e Palmeiras, foram uma vitória do São Paulo em casa no Morumbi, né? Nenhum empate e 4 vitórias do Palmeiras, sendo 3 no Allianz e uma fora, né? Nesse jogo 1 aqui eu vou jogar Palmeiras seco. Palmeiras seco nesse jogo. Eu não vou nem colocar a coluna do meio, porque não houve empate nos últimos 5 jogos. Vou de Palmeiras seco. Palmeiras tem condições de ganhar e não terá jogos pela Libertadores na semana que vem, né? Então, coluna 1 ou coluna 2 no jogo 1 aí, Palmeiras seco, beleza? Jogo 2, Ponte Preta e Guarani, né? Clássico ali de Campinas ali. Nos últimos 5 jogos entre Ponte Preta e Palmeiras foram 2 vitórias da Ponte, 2 empates e 1 vitória do Guarani. Sendo que dessas 2 vitórias da Ponte Preta, 2 foi jogando no Brinco de Ouro, né? Teve 2 empates no Moisés Lucarelli e 1 vitória do Guarani no Moisés Lucarelli. Então nesse jogo 2 aí, eu vou jogar Guarani ou empate, vou colocar um duplo aí, Guarani ou empate. Guarani tem um time melhor, apesar da Ponte estar vindo bem. Esse jogo tem tudo para dar empate, mas vou jogar aí um Guarani ou empate com uma surpresa aí, mesmo sendo um clássico, beleza? Jogo 3, Grêmio e Internacional, né? O Grêmio que decepcionou aí, perdendo para o Libertar na Libertadores, né? Nos últimos 5 jogos entre Grêmio e Internacional, foram 2 vitórias do Grêmio, sendo que dessas 2 vitórias, uma foi em casa e uma foi fora. Um empate em casa no Olímpico e duas vitórias do Inter no Beira-Rio, né? Então, sendo assim, esse jogo aqui, como é no Olímpico e o Grêmio e o Inter não vence lá no Olímpico faz tempo, né? Então jogar aí Grêmio ou empate aí, o meu segundo duplo aí, beleza? Jogo 3, Ceará e Fortaleza, né? Nos últimos 5 jogos entre Ceará e Fortaleza, foram 3 vitórias do Ceará no Castelão, 2 empates
e nenhuma vitória do Fortaleza, tá? O Fortaleza empatou pelo Campeonato Cearense em 0-0, né? E agora é pela Copa do Nordeste aí. O Ceará joga hoje contra o Corinthians, ou é hoje ou é amanhã contra o Corinthians, né? Pela Copa do Brasil. Mas nesse jogo 4 aqui, eu vou de Ceará seco, mas caberia aí um Ceará ou um empate aí, mas eu vou Ceará seco. Tem um time melhor, tá jogando melhor, né? E pelos confrontos aí, dá pra ver que o Ceará leva uma pequena vantagem aí. Ceará seco no jogo 4. Jogo 5, Náutico e Santa Cruz, né? O Náutico joga amanhã, quinta-feira, pela Copa do Brasil. E o Santa Cruz também joga pela Copa do Brasil, quinta-feira também. Nos últimos 5 jogos entre Náutico e Santa Cruz, uma vitória do Náutico, 3 empates. Desses 3 empates, 2 foi em casa e 1 foi fora, né? E uma vitória do Santa Cruz, tá? Essa uma vitória do Santa Cruz foi jogando na casa do Santa Cruz. Então nesse jogo aqui, colocar um duplo aí, Náutico ou empate. O Náutico vem de uma sequência de 4 vitórias e 1 empate no Campeonato Pernambucano. E o único empate que teve foi no primeiro jogo que teve contra o Santa Cruz, foi 1-1, tá? Então, nesse jogo 5, Náutico ou empate. Jogo 6, Atlético Goianiense e Goiás, né? O Goiás que ainda está invicto no Campeonato Goiano. Esse jogo terá a torcida única do Atlético Goianiense, né? Só que o Goiás leva vantagem nos confrontos diretos e também nos últimos 5 confrontos, beleza? Nos últimos 5 confrontos entre Atlético Goianiense e Goiás, são uma vitória do Atlético Goianiense, 1 empate fora, né? E 3 vitórias do Goiás, sendo que 2 foi em casa e 1 foi fora, ou seja, 2 como mandante e 1 como visitante, né? Já que eles jogavam ali no Serra Dourada e a última foi na casa do Goiás agora, beleza? Então nesse jogo 6, joga aí Goiás seco, mas quem tiver verba, Goiás ou empate aí, tá? Jogo 7, Novo Hamburgo e Juventude, né? O Juventude que perdeu pro Caxias no jogo passado, né? Nos últimos 5 jogos que teve entre Novo Hamburgo e Juventude, foram 2 vitórias do Novo Hamburgo, sendo que dessas 2 vitórias, uma foi em casa e a outra foi fora. 3 empates fora de casa, ou seja, na casa do Juventude, e nenhuma vitória do Juventude. Nesse jogo aqui, vou jogar Novo Hamburgo seco aí no jogo 7. No jogo 7, Novo Hamburgo seco, tá bom? Os 3 empates que teve foi jogando no Alfredo Jaconi. Ou seja, o Novo Hamburgo ainda não empatou em casa com Juventude nos últimos 5 jogos. Então, no jogo 7, Novo Hamburgo seco. Jogo 8, Chapecoense e Joinville, né? Nos últimos 5 jogos que teve entre Chapecoense e Joinville, foram 5 vitórias da Chape, sendo 2 em casa e 3 fora. E como o Juventude é aquele mau visitante, né? Que tenta ganhar em casa, mas sempre perde fora. Então, nesse jogo aí, eu vou de Chape seco no jogo 8, beleza? Jogo 9, Avaí e Figueirense, né? O Avaí que vem de 4 vitórias seguidas aí no campeonato catarinense, né? E nos últimos 5 jogos entre Avaí e Figueirense, foram uma vitória do Avaí jogando fora
né, do Orlando Scarpelli, 2 empates, um em casa e um fora, e 2 vitórias do Figueira, sendo que das 2 vitórias do Figueirense foi uma em casa e uma fora também. Então nesse jogo aí, como o Avaí joga agora quinta-feira pela Copa do Brasil, né? Então nesse jogo aí, joga aí Figueirense ou empate. E essas equipes quando se encontram costumam empatar muito. Isso nos confronta direto, tá? Mas Figueirense ou empate aí, beleza? Poderia até jogar o Avaí, mas por causa do jogo de quinta aí não sei se vai ter perna não. Então, como o Figueirense está descansado, Figueirense ou empate no jogo 9. Jogo 10, Fluminense e Botafogo, né? Nos últimos 5 jogos entre Fluminense e Botafogo, foram 3 vitórias do Fluminense, sendo que dessas 3 vitórias, 2 foi em casa e uma foi fora. Um empate em casa e só uma vitória do Botafogo no Newton Santos, né? Como o Fluminense joga amanhã com Boa Vista e se ganhar estará praticamente classificado, o Botafogo ele vai precisar ganhar do Fluminense para ter chance de se classificar, tá? Então para o Fluminense será o 5º jogo, mas para o Botafogo será o 4º. Então o Botafogo precisa ganhar. São 6 jogos, né, nessa fase da Taça Rio. E o Botafogo vai para o 4º. O Botafogo precisa ganhar esse jogo e empatar pelo menos mais 2 para se classificar aí. Já o Fluminense, se ganhar do Boa Vista amanhã, já estará classificado praticamente para a próxima fase. Então nesse jogo 10 aqui, caberia um empate seco, já que o Fluminense joga quinta com o fraco Boa Vista, né? Aqui no jogo 10, empate seco aí, beleza? Empate seco, mas quem tiver, for jogar bastante duplo aí, pode fechar no Fluminense ou fechar no Botafogo, né? Já que o Campeonato Carioca ali é meio nivelado, né? Não vejo o Fluminense muito melhor do que o Botafogo e nem o Botafogo melhor do que o Fluminense não, tá? Tá por igual ali, tá bom? Empate seco no jogo 10 aí. Jogo 11, Flamengo e Volta Redonda. Flamengo vai jogar hoje, né? Pela Copa Libertadores. Mas no final de semana aí vai estar com seus titulares aí contra o Volta Redonda. E se o Flamengo ganhar do Volta Redonda, se classifica. Então, no jogo 11, Flamengo seco, tá bom? Coluna 1, Flamengo. Jogo 12, Atlético Mineiro e América de Minas, né? O Atlético Mineiro perdeu de novo na Libertadores. Está ali com a corda no pescoço. Se perder o terceiro já era. Mas como não vai ter jogo pela Libertadores semana que vem, vai ter jogo só em abril agora. E nos confrontos diretos, o Atlético Mineiro leva grande vantagem contra o América de Minas, né? Aqui é o confronto de líder e vice-líder, né? Então nesse jogo 12 aqui vai dar Atlético Mineiro seco, beleza? Resposta no Mineirão. Jogo 13, Tupi e Cruzeiro, né? Nesse jogo aqui o Cruzeiro joga quinta-feira pela Copa Libertadores, né? E esse jogo será num sábado. Talvez praticamente ali o Mano Menezes, como gosta disso, talvez o Mano Menezes entre aí com a mesma equipe que jogou contra o Tombense aí, tá bom? Então nesse jogo aqui, no jogo 13, Cruzeiro ou empate aí, um duplo aí, Cruzeiro ou empate, tá bom? Jogo 14, Vitória da Bahia e Fluminense de Feira. O Fluminense vem de Feira, vem de 4 jogos sem vencer. O Vitória joga amanhã, quinta-feira, pela Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil não, pela Copa do Nordeste, né? E nesse jogo 14 aqui eu creio que dá vitória mesmo, já que o Fluminense de Feira é muito fraco. Então no jogo 14
Vitória da Bahia seco, beleza? Galera, tá aí os meus palpites. Espero tá ajudando aí o pessoal aí, beleza? Algumas pessoas falam, pô, mas e a zebra? Nessa rodada aí só tem clássico, né? Tem muitos clássicos, então as possíveis zebras aqui seria praticamente o Tupi ganhar ou empatar com o Cruzeiro, ou Volta Redonda ganhar ou empatar com o Flamengo, né? Nada é impossível, mas eu duvido muito que aconteça com o Flamengo no Maracanã lotado e um time titular ali, tá bom? Rumo aos 14 pontos e vamos pegar esse 1 milhão aí, beleza?